que nós temos uma tendência muito grande, mas muito grande, a uma guerra mundial. Hoje nós vamos conversar com Daniel Atala. Ele que vem aqui todos os anos, faz suas previsões baseadas em astrologia, no tarô e na numerologia e acerta tudo. Ele hoje vai nos contar tudo, todos os detalhes sórdidos e o que nós podemos esperar para o ano de 2025. E você não pode nem sequer piscar nesse vídeo aqui, porque se você piscar ou se você for fazer um xixizinho, você já vai perder essas informações. Então, antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso passar o recado do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é ele. Sim, ele, mais uma vez, o Surfshark. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe que tem muita gente muito bem intencionada aqui nessa internet zona de meu Deus, mas, infelizmente, a quantidade de paus na chola é muito maior. Muita gente aproveita dessas brechas nas nossas seguranças, nas nossas internets, para utilizar os nossos dados e para invadir as nossas contas. Todos os dias, os nossos dados são rastreados na internet e é exatamente por causa disso que eu uso e recomendo o Surfshark, porque ele é um serviço de VPN que esconde todos os nossos dados pela internet. Ele esconde os nossos rastros na internet e ele é um dos mais completos que existe no mercado. Ele tem uma ferramenta que eu adoro que se chama Clean Web. Essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador que armazenam os seus dados e dos seus dispositivos todos também, porque a assinatura do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo, enquanto você está pagando apenas uma assinatura. Esses cookies, eles servem para armazenar os nossos dados e as nossas pesquisas. E daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe. É porque eles sabem que você tem a intenção de comprar aquilo e sabem que talvez você esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. Bem-vindo às redes sociais e à internet de 2024. A informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Assim, dá pra gente assistir conteúdos bloqueados na nossa região em streamings, por exemplo, e acessar muitos outros sites que não são disponíveis no país que nós estamos. E até o dia 1º de janeiro de 2025, o Surfshark continua com a promoção de Black Friday. E você não pode perder por um absoluto nada, porque além do desconto, você ainda ganhará 4 meses extras. Aqui na minha descrição, na descrição desse vídeo, tem um link. É só você clicar nesse link que você já vai para essa promoção, onde você vai conseguir comprar o Surfshark a um preço imbatível. Mas é só até dia 1º de janeiro de 2025. Então corre! Então agora que eu já passei o recado do nosso patrocinador de hoje, vamos falar com o Daniel Atala e vamos descobrir tudo o que 2025 nos reserva? Vai! Hoje eu estou mais uma vez com ele, Daniel Atala, que já é uma tradição desse canal. Ele vem aqui todo ano contar pra gente as previsões que ele faz pro ano seguinte e as pessoas não estão mais surpresas em saber que ele acerta todas. E eu chamei ele, esse ano agora aqui de 2024, pra gente poder falar de 2025. E eu quero saber tudo, Daniel, sem assim... não meça as suas palavras, eu quero todos os detalhes, inclusive os sórdidos. Me conte. Então, Carol, então, pessoal, olha, né, a gente já está aí há anos fazendo as previsões, mas esse é o ano que mais eu tomo um pouco de atenção, porque 2025 é um ano que tende a marcar uma virada na história, né, da humanidade. Diz que 2025 será o ano que ficará marcado para a história da humanidade. Então, é um ano que ele começa a transição para a Era de Aquário. Né? Exatamente. Então, é por isso que a grande mudança ocorre. Por quê? Porque a gente tem Plutão, que realmente agora se assenta em Aquário, e a partir dali você vê essa mudança.
a gente tem que lembrar que uma era não muda de um dia. Ah, não, quando vai entrar a era de Aquário? Amanhã. Não, não é assim. Você tem um prazo de uma média de 100 anos, né? Então, a gente sabe que a chegada total da Era de Aquário vai ser em torno de 2120, 2130. Mas começa agora. Agora começa. Em 2025, chegou assim, né? Batendo no peito a Era de Aquário. Então, a grande situação de mudança virá agora. O que nos espera? A gente vai falar dos regentes do ano, e cada um dos regentes ele traz ali um efeito para nós de pensar, bem, primeira coisa, ou eu estou comigo, acreditando em mim, trabalhando o meu espiritual e entendendo a minha conexão com o mundo, ou eu serei uma pessoa com vários problemas em 2025. Por quê? Porque o que acontece? 2020, nós tivemos que pensar muito em nós mesmos. Todo mundo ficou fechado, todo mundo teve que reconhecer coisas, inclusive até pessoas que moravam com elas, né? Eu digo que 2020 foi muito engraçado, gente falando assim, nossa, você mora nessa casa há quantos anos, né, que você está aqui? Nós somos casados, né? Quanto tempo que a gente é casado? Porque as pessoas não sabiam, elas viviam nas mesmas casas, elas viviam em ambientes, elas não tinham noção do que elas existiam. Agora, você imagina 2025 te levar a te questionar quem é o seu vizinho. Que bairro você mora? Qual é o país que você está? Por que você está aí? O que está acontecendo? Porque 2025 é diferente. A tendência é a gente não ficar dentro, mas a gente ter que entender o fora. Então, o que está querendo dizer com isso? Claramente, que nós temos uma tendência muito grande, mas muito grande, a uma guerra mundial. Muito grande. Por quê? A gente já está vendo isso ocorrer. A gente já está vendo essa situação da guerra se posicionando. E aí, toda vez que você fala de uma terceira guerra mundial, as pessoas acabam sempre se colocando como vai cair uma bomba nuclear. E vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Gente, primeiro que se cai uma bomba nuclear, não acaba o mundo. Não é uma bomba nuclear que vai acabar o mundo. Né? Nós temos, sim, ter o inverno apocalíptico, que é outra coisa, é pós a bomba nuclear, e mesmo assim tem que ter muita bomba nuclear. Né? Então, Hiroshima e Nagasaki comprovam que uma bomba nuclear não acaba o mundo. Mas, mesmo sem bombas nucleares, a gente vê se instalando um problema governamental muito grande. Eixos governamentais estão sendo formados de uma maneira muito, muito violenta. E esses eixos governamentais é o que a gente vai ver com enfrentamentos. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 2025 é um ano 9. Então, o que acontece? Vamos voltar de novo a uma comparação. Ano 4, 2020. 2 com 2, 4. 2025, ano 9. 2 mais 2 e 5, 9. O 4 fala sobre o quê? Saúde, estagnação e parada. E o ano 9? Fala sobre finalização, sobre encerramento de ciclos, sobre tudo aquilo que a gente vivenciou nos últimos 8 anos, e fala assim, agora chegou a hora de fazer a grande virada, agora chegou a hora de fazer a grande movimentação. Então, esse 9 já por si só, ele já traz um peso de você ter que se olhar junto ao mundo. Então, primeira coisa, voltamos, a gente tem guerra. A gente tem guerra. E se vai ter a bomba nuclear, eu oro a todos que não, entendeu? Mas que haverão bombas sociais, que haverá, sim, a possibilidade de testes com bombas biológicas, químicas, sim, ocorrerão. Isso não tem como a gente sair. E isso vai abalar a economia. Isso vai abalar a economia. Temos esse 9. Esse 9 está trazendo essa finalização. Só que olha só, temos também, quando a gente pensa, porque 2020, né, e a partir dali 20 vai se tornando, que é esse 2 e 0, a gente chama, né, tira esse 2 e 0 e vê o que fica. Dá 25. 25 forma a carta do carro. O que é o carro? É ter 2 cavalos rebeldes
que não se entendem, mas que dependem do condutor. Então, a tua atitude é que faz os cavalos andarem para o mesmo caminho, porque se você soltar, eles vão se bater e este carro vai virar. Então, a primeira situação é que, assim, a energia da carta O Carro do tarô, ou deste 7, ele está falando assim, você vai ter quebras de família, você vai ter, sim, discussões relacionadas às pessoas, e aí, quando você põe o 2, do 2 e 0, você gera o eremita. E o que o eremita traz? O eremita traz a necessidade de você saber onde você vai pisar. Olha, ele tem aqui, né, o cajado na mão e a luz. Aonde eu piso? Primeira coisa, guerra. Segunda coisa, conflitos familiares. Terceira coisa, conflitos dentro das regiões onde você mora. Por quê? Quem ajuda quem? Num problema, as pessoas vão se questionar, assim, por exemplo, um lojista que de uma hora para outra aumente muito o preço de algo, porque ele está protegendo a si e a sua família, mas ele está colocando pessoas em risco. E aí as pessoas vão falar, mas isso é legal? Então, até o pessoal que trabalha com comércio, o pessoal que trabalha com prestação de serviço vai ter que pensar, porque o dinheiro pode ficar escasso. O dinheiro pode estar ali sendo mais precioso nesse momento. E aí o que acontece? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me olhar, eu vou ter que observar tudo isso. Esse conjunto todo, ele traz o quê, né? Esse 9 com 7 vai formar a casa de Deus, que é o número 16, que é a carta da torre. Essa casa de Deus, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre reestruturação. O ego será destruído. E aí não falamos mais de guerra. Pela primeira vez, começamos a falar de natureza. O ano passado eu falei duas coisas. Eu disse que teria muitos problemas com terra, e ocorreram muitos terremotos e vulcões, sim. Terremotos e vulcões. Eu disse que teria muito fogo sobre as coisas. E aí, no Brasil, por exemplo, desde quando eu me conheço por gente, e todos os brasileiros, acho que até 60, 70 anos, nunca viram o que aconteceu no Brasil, ao ponto de São Paulo ficar mais de uma semana com um sol apocalíptico, que era o sol que a gente não enxergava, a gente só via aquela bola vermelha por causa das queimadas. Então, tudo isso ocorreu. O ano que vem é uma coisa muito interessante, Carol, eu não sei se você se lembra de algo similar, mas aqui seria um ano de raios, seria um ano de explosões, e não estamos falando de bomba. E aí eu fiquei pensando até, né, nas minhas previsões, em olhar, eu falei, gente, o que na natureza traz isso? No Brasil, raio cai de monte. Tempestade magnética, sim. Tempestade magnética? Então, pode ser por aí, pode ser alguma coisa que a gente vai perceber lampejos, entendeu? Vulcões poderiam ser? Pode ser. Sim, também. Tsunamis podem ser? Pode ser. Porque a casa de Deus, quando ela se forma dentro da estrutura do clima, ela fala, tudo é muito rápido. Então a gente não vai dar para, como eu fiz no ano anterior, eu tinha falado muito sobre águas e começou logo no primeiro dia, a gente já viu o Japão sendo mudado e tal. Este ano não. Este ano de 2025, a gente fala sobre lampejos muito rápidos. Então, a gente não vai conseguir falar é o ano das águas, ou é o ano do fogo, ou é o ano do terremoto. É o ano de coisas rápidas. Então, por exemplo, pode haver desabamentos, pode haver vulcões que estourem de uma hora para outra, são pegas as pessoas de surpresa, pode haver tsunamis, porque tudo é rápido e tudo é destrutivo. Tá? Então, é a mesma história. Muita gente me perguntou, existe o surgimento de uma nova doença que vai atingir todo mundo? Dentro dos meus estudos, eu olhei sobre o ano, e normalmente quando a gente fala de doença, a gente vai buscar a parte de regentes. Quem rege o ano que vem, para aqueles que acreditam em teurgia e goécia, é Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que é Miguel é Mig, né? Miguel, que é aquele que é como Deus. Então a gente já tem, e Miguel fazia muitos anos que não comandava. A gente vai ver Miguel muito na época das Torres Gêmeas, né? Foi ali. Então, Miguel retorna, porque Miguel
que é aquele que representa Deus com a sua grande espada azul, volta a reinar. Algo está acontecendo, né? Então, eu próprio, no meu Insta, acabei fazendo 21 dias de Arcanjo Miguel, lancei dentro dos meus rituais Arcanjo Miguel. Por quê? Porque eu falei, eu já vou me conectar. Peraí, porque me segura. Por quê? O que Miguel traz? Miguel, ele fala, haverá um rompimento. Se você pensar na estrutura daqueles que gostam da cultura afro, nós temos a orixá que é Inhansã, que é raio de novo e quebra de novo, né? A gente tem no horóscopo chinês serpente, entendeu? Então a serpente, ao mesmo tempo que ela é auspiciosa, ela traz prosperidade, é corte, é movimento rápido. Então, o que se diz? Pode surgir uma doença? A probabilidade é que sim. Mas é uma doença, novamente, que envolve respiração, que envolve desgaste muito rápido do corpo. E aí me lembrou um pouco daquela crise aviária que teve e que foi movimentado. Acredito eu que está chegando agora a hora da carne ser afetada. O mundo está precisando até entender um pouco esse movimento com a carne. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com leite, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com carne. Por quê? Porque provavelmente haverão infecções que farão mal ao ser humano relacionados a leite e também a carne, né? Então temos essa situação também, tudo em 2025. Aí você fala, nossa, mas 2025 tá lindo, né? Não tem nada que tem nada bom pra gente poder curtir? Né? Não tem nada bom, alguma coisa? Então, o que se diz é que 2025 ele tem uma característica de aqueles que se unem, se unirão verdadeiramente. Então, realmente, a união faz a força, né? Então, a gente vai ter um contexto, né, da Vênus, que é uma coisa bem interessante, esse planeta que é o planeta do amor, mais aceso, mais forte junto a nós. Então, o que traz esta Vênus? Esta Vênus fala assim, quem você ama? Quem você curte, essa pessoa ficará mais ligada a você. Essa pessoa ficará mais próxima a você. E os amores começarão a se tornar mais claros. Porque dentro de uma sociedade que hoje em dia se fala tanto dessa ideia de sociedade líquida, que é o que tudo é muito rápido, tudo é muito assim. Ninguém quer dar tempo para um relacionamento amoroso fixar, dar certo. Vai mudar isso. Vai mudar isso. Então, que é muito aquário, né? Se a gente falar lá no começo do que a gente conversou, é muito a ideia de aquário. O que é a era de aquário? É a área do respeito, é a era da empatia, da humanidade, da individualidade, mas do amor verdadeiro àqueles que merecem ser amados. Que é o aquariano e a aquariana, né? Todo mundo fala, aquário não ama? Não, aquário ama, mas ama quando ama. Quando não ama, quero. Sai fora. Vai fora. Então, o que acontece? E é isso que vai acontecer. Só que o ano que vem a gente vai ter essa ligação. Então, a primeira grande ligação tem a ver, sim, com os relacionamentos amorosos. Primeira coisa, vai ser muito bom isso. Será um ano que haverá uma fixação maior de relações amorosas. Segunda coisa, a violência social diminui. Isso já é muito bom. Coraçãozinho para essa violência social diminuindo. A gente precisa um pouco dessa queda da violência social. A gente sabe que, acho que em todos os países do mundo, a gente está vendo uma violência social causada por 2020, que isso tem que diminuir, né? Então, eu digo que, assim, eu fiquei meses e meses agora esse ano em Londres e eu nunca vi o que eu vi em Londres em questão de eu não poder estar tão tranquilo com o meu celular nas ruas. Entendeu? Isso tem que acabar. Não só lá, quanto em outros países do mundo. E isso vai diminuir. Então, temos relações, temos a violência social diminuindo bastante e temos as oportunidades de tecnologia muito maiores. Então, será um ano que aí a gente vai falar em 2025, 26 e 27, que a tecnologia vai estar muito aberta. Porque a gente sabe que os próximos anos são anos extremamente decisivos para a tecnologia.
A entrada da inteligência artificial faz isso, a entrada da leitura, como a gente viu lá naquela previsão dos Simpsons, que falava que ia ter um decifrador dos bebês, mas hoje já tem um decifrador meio que dos bebês. De gato tem. De gato, né? Então, esse decifrador está ali, ele está saindo. Mas ele está saindo hoje, por exemplo, a inteligência artificial analisando um contrato jurídico. Você joga lá e fala, e aí, como está esse contrato jurídico? Tem muitos contextos de inteligência artificial que já funcionam assim. Não só de contrato, já tem uma inteligência artificial que funciona dentro do sistema prisional norte-americano, que analisa, né, os crimes cometidos e faz uma projeção de quando esses crimes devem se repetir e em qual local. Ou seja, a polícia já pode estar esperando o criminoso quando ele chegar. Então, você vê como que a coisa está, né? Tomou-se uma proporção muito grande. Então, quem, por exemplo, colocar isso na sua inteligência artificial, dentro da sua vida, do seu dia a dia, no seu comércio, no seu trabalho, colocar, né, na sua inteligência artificial, mas sim colocar a inteligência artificial para você, vai estar muito bem, né? Dias atrás eu fiquei impressionado, eu tive um amigo meu que me impressionou. Ele virou e falou assim, nossa, eu sei que você é uma pessoa muito cuidadosa com o seu atendimento, né? Você, quando tem contato em questão de cursos, treinamentos, você tem uma pessoa específica, você não gosta daquele atendimento robótico. E realmente mecânico. Eu não gosto. Desculpa, me condenem, mas eu não gosto de ficar apertando. Número 1, número 2. Isso é chato mesmo. Isso é chato para todo mundo. Para quem tá de um lado e para quem tá do outro. Eu não curto. Eu acho chato demais. Se você quer falar sobre isso, tecle 1. Se você quer falar, eu acho péssimo. Mas aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te mostrar uma coisa de inteligência artificial. E aí, dentro do aplicativo de mensagens, ele me mostrou, eu fiquei chocado. Ele já traz direto a resposta, né? Não precisa ficar fazendo esses... A inteligência artificial conversou comigo, ficou falando, e eu coloquei coisas assim, até uma hora que eu virei para a inteligência artificial e falei assim para ela, me passa o seu número de telefone, que eu estou gostando tanto de você. Você é muito mais interessante que qualquer humano que eu conheço. Para ver qual era a reação. E ela tentando, né? Porque ele está utilizando isso para vender o curso dele. E ela tentando me vender o curso, e eu falava, mas me passa o telefone, seu chefe não vai saber. E ela respondia, ela falava assim, por favor, vamos manter esse contato aqui. Oi? De uma maneira profissional, E isso Você sabe, Daniel, que eu, desde o ano passado, eu já venho trazendo ferramentas de inteligência artificial para dentro dos meus 2 cursos, o de finanças e o de inglês. E essas ferramentas são para auxílio do aluno, claro, dentro do contexto do curso, mas eu fiz esse movimento mesmo sem saber que isso era uma tendência. Então, e para 2025, parabéns, porque você vai ter isso. Você vai ter essa melhora. Você vai ter esse crescimento. Eu vou ser muito sincero, eu não usava inteligência artificial até 2, 3 semanas atrás, que eu estou me preparando para 2025. Eu estou me preparando, porque o que acontece? Gente, quem utilizar essas técnicas vai sair na frente. Para os seus próprios negócios, assim, né? Por exemplo, não somente para a vida pessoal, porque tem muita gente que já usa para a vida pessoal, mas quem utilizar para os negócios, que é um diferencial também, né, Daniel? Vamos combinar, né? Então, e isso vai ser muito incrível. Então, uma das coisas que 2025 vai fazer a diferença nisso. Então, a gente vai ver empresas já fixadas, já estabelecidas, já reconhecidas, tendo dificuldades por não usarem a inteligência artificial. Aquela analogia da época que transicionou tudo do físico para o digital. E quem não foi para o digital foi largado para trás. Tipo Casas Bahia e Magazine Luiza, se a gente puder fazer esse panorama. A Magazine Luiza levou tudo para o digital, tem uma persona digital, que é a Magalu, e bomba nas redes sociais com essa história, ou até bombava até pouco tempo atrás por causa de algumas polêmicas. Mas a Casas Bahia não teve esse insight. Eles preferiram ficar no físico e eles foram engolidos pelo mercado digital. Não só pela Magazine Luiza, claro, mas a Amazon também está aí, né? E tantas outras plataformas de marketplace.
Então, isso a gente vai ver muito forte em 2025. E eu acho que, assim, para todos na nossa audiência, é uma coisa muito importante falar, Carol. Não é brincadeira. Tem que se preocupar com isso. Sim, Estou é a falando. narrativa, né, do ano que vem, né? Eu acho que, assim, olha que lindo. Né? Carol está aqui e usa nos cursos dela. Eu não uso ainda nos meus. E eu tô assim, bora, vamos aprender, bora, vamos resolver, porque isso vai ser a abertura do caminho. Então, não acho que você que trabalhe, por exemplo, numa recepção de uma loja, numa recepção de uma clínica, não pode utilizar isso ao seu favor, entendeu? Uhum. Então, e isso daí a gente vai perceber muito claro, a gente vai ter isso. Voltando às previsões gerais, né? Então você vê que tem um lado muito bom, nós temos amor muito bom, nós temos esse contato com a espiritualidade também, nós temos essa possibilidade de crescimento através da inteligência artificial, nós temos essas situações, né? Mas vamos falar também um pouco desse espiritual que ele pede em 2025, porque o ano 7, quando a gente vai falar sobre numerologia, em questão de numerologia kármica, ou também assim chamado de numerologia divina, é o número da ascensão. Porque são 7 os dias da semana, são 7 os chakras magnos, são 7 os corpos. Né? Então, 7 é um número de ascensão. Todo mundo que tem sensibilidade aumentará em média de 30% a 50% sem fazer nada. Já vai aumentar, não vai ter como. Então vai ser um ano lotado de sonhos, lotado de sensibilidade, lotado da necessidade de cuidados espirituais com a sua casa, com a energia sua pessoal. E aí, por que eu estou trazendo neste momento? Porque a gente vai lembrar da história que eu falei de Arcanjo Miguel, que é aquela situação da saúde. Né? Situações de saúde que venham rápidas e te joguem para o chão. E vão ter a ver com esse processo de cuidados consigo mesmo. Então, para quem gosta de energia, vai trabalhar como eu, vai colocar um olho de tigre, um espinélio, vai colocar uma obsidiana negra e tá tudo bem. Eu curto isso. Porque eu acho que as pedras, os cristais têm poder. Mas se você não curte, eu também faço o outro lado. Academia, sim, vai ser interessante, não só para malhar a musculação, mas para você pegar e fazer uma caminhada, fazer uma yoga, fazer um pilates, ou simplesmente se movimentar. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai estar mais fragilizado. Então, você vai ter que ter esse movimento espiritual. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade não é você acreditar em vela ou incenso, cada um escolhe o que quer. A espiritualidade é você ser culto, é aprender mais, é o ano dos estudos, é o ano da abertura do conhecimento, é o ano do cuidado com o corpo, é o ano de você olhar para você e falar assim, o que eu posso fazer de melhor por mim? Então, Daniel, mas isso é a vida inteira. Lógico que é a vida inteira. Mas tem um ano que você chacoalhou e o ano falou para você, faça, porque senão você vai cair doente? Aí já não teve, né? Aí não teve. Você pensou nisso em 2020, mas 2025 vai ser um pouquinho mais difícil, porque vai chegar uma hora que você vai falar, opa, eu tenho que mexer nisso. Então, também tem esse cuidado com o corpo, que é importante. E por que esse cuidado com o corpo se torna maior? Porque é Júpiter, né? Então, nós temos o regente de 2025 como Júpiter. E Júpiter é tudo que for expansão. Júpiter é o bom karma, né? Então, o que é o bom karma? A palavra karma significa reação. É a reação da vida. Né? Então, quando eu falo de karma, eu falo de reação da vida. Existe o karma, que é o bom karma, que é aquele que a vida te ensina, é aquele que a vida te traz coisas boas e que mais à frente vai se transformar em dharma. Mas existe o karma negativo, que é causado pelo quê? Pela tua reclamação excessiva, pelo teu descaso com você mesmo, pelo teu desinteresse com a vida. Esse karma, ele vai ser julgado. Então, o que acontece? Se você não faz, por exemplo, como eu faço todo ano, um ritual de queima de karma, eu já diria para você, atenção, porque os seus karmas negativos vão ser jogados para te queimar, né? Para trazer esta dor necessária para você parar de, por exemplo, reclamar. 2025, amor, já foi, não dá para ficar reclamando na vida,
sabe? Então, reclamação é clamar de novo, né? Reclamar. Tem um efeito negativíssimo no cérebro a reclamação. Então, isso vai ser cobrado, porque Júpiter pede isso. É o ano do karma. Então, para aqueles que tiverem o bom karma acionado, vai ser incrível. Que é o quê? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu estou acreditando, é aquilo que eu estou plantando e cuidando no terreno. Porque eu digo assim, quem planta sempre colhe? Não, porque às vezes você planta, cai uma tempestade, o terreno é ruim, você não cultiva, você não molha, e vai ficar ruim. Mas quando você planta e tendo a consciência do que está à tua volta, aí sim a situação flui. Tá? Então, esse é o contexto geral de 2025. É um ano de guerra? É um ano de guerra. É um ano de a natureza batendo muito rápido na gente. É um ano de corpo mais frágil. Mas é o ano do amor, é o ano da espiritualidade em evolução, é o ano do estudo, do aumento da sabedoria e é o ano da oportunidade para aqueles que saem na frente. Né? Então, veja que a gente está vibrando nisso. Tá? Daniel, tem uma pergunta muito específica. Você falou sobre o campo das tecnologias e era o que eu ia te perguntar. Essa era a primeira pergunta que eu ia te fazer. Mas a segunda pergunta que eu vou te fazer é, obviamente, sobre o assunto de mais interesse desse canal. Agora, em 2024, a gente já teve alguma abertura que eu considero até que grande, relacionada aos últimos tempos, né? Que, inclusive, você falou na nossa conversa que nós tivemos lá em 2023, para os casos dos alienígenas e dos OVNIs. Nós tivemos uma certa abertura nesse ano de 2024, o que me parece ser até de alguma maneira tendencioso, porque em cenários de guerra, né, a gente sabe que os dois lados começam a se posicionar com suas estratégias. E talvez essa história toda dos OVNIs seja mais uma estratégia de guerra. Em todo caso, eu gostaria de saber de você como ficam esses assuntos do oculto e do sobrenatural para 2024, se vai ter mais abertura ou se vai fechar? Eu acho que fecha. Na questão de quando a gente fala de o mundo extraterrestre, não só falando pela linha dos OVNIs, mas sim por aquilo que está fora do nosso planeta, e aí, consequentemente, podemos trazer OVNIs. A gente sabia que em 2024 haveria muitos contatos, no meio do ano a gente veria isso. Eu acho que nos últimos anos a gente nunca teve tantos relatos de OVNIs como ocorreram esse ano, como eu já tinha dito. Tivemos até um grande aí que ocorreu agora, agora em novembro, sim. Que eu acho que você também relatou. E tem o último, né, que acho que foi na semana passada, que existe, não sei se é real ou não, aí você pode nos contar, ser mais estudioso sobre o assunto, de ataques de OVNIs a bases americanas. É não real. sei se é real, né? É real. É real. Então, gente, Carol Capel falando. Não, mas ao mesmo tempo foi o que eu te falei, a gente não sabe se isso é uma estratégia também, entendeu, Daniel? De tipo, olha, não venham nos atacar porque nós temos os ETs do nosso lado. Tudo é possível, porque estudando o passado, igual a astrologia, a gente consegue prever o futuro. E isso já aconteceu. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, teve muitos casos, centenas de casos, que os Estados Unidos alegaram para os seus inimigos que estavam sob ataque, sob ameaça alienígena, meio que para tentar dar uma amenizada na situação e também para colocar medo ali nos seus oponentes, do tipo assim, olha, não venham, porque eu tenho contato com os ETs. Então a gente tem esses dois lados da história que é muito ambígua. Ao mesmo tempo a gente não sabe se eles foram atacados de verdade ou se era uma estratégia. Então, nesse caso das bases que está acontecendo agora em 2024, existem essas duas possibilidades muito distintas. Ou realmente existe um aumento, né, desses avistamentos. Por quê? Porque o planeta está em guerra e esses seres percebem essa movimentação e daí eles vêm fazer uma intervenção. Pode existir essa possibilidade, mas a gente também pode trabalhar com uma possibilidade totalmente ao contrário, de ser uma estratégia que eles estão utilizando até para convencer a população de que essa guerra vai acontecer. Entendeu? Eu acho que, assim, num contexto geral, a gente vai ver estratégias sendo utilizadas para dar medo, sim. Mas eu acho que, em questão de contatos reais, os contatos vão ser mais específicos às pessoas conectadas. Como você, por exemplo.
Você Olha, perceberá, se eu tiver algum contato, gente, eu aviso, tá? porque haverão pessoas mais conectadas, mas não será uma coisa... Sabe aquele momento de tensão que todo mundo olha e que de uma hora para tá rolando uma briga e você fala assim, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer, para ver se eu me meto, se eu não me meto, se eu... Vai ser bem isso. A gente vai perceber que o planeta vai estar mais focado em si. E aí eles vão estar mais em observação daquilo que está acontecendo. Peraí, deixa eu ver o que eles vão lidar com isso, hein? Como que está isso? Eu acho que essa observação, inclusive, já até começou, Daniel, em bases específicas que carregam ogivas nucleares. Sim, porque... Deixa eu ver, vamos ver até onde vai essa história. Sim. Entendeu? Então, isso a gente vai perceber em 2025 com muita essência. E aí, falando de novo, né, você lembrou agora da ogiva nuclear, só para a gente dar uma citada. Quando eu sabia dessa importância de 2025, eu também fui vasculhar algumas coisas que diziam aí pela internet. A gente nunca sabe o quanto é real ou não essas situações, mas 3 grandes nomes de previsões falam sobre 2025. Eu fui pesquisar para verificar se realmente eu achava há 2, 3 anos atrás esse relato, e realmente achei alguns sites falando que Baba Vanga diz que o mundo acaba em 5079, mas que o início do apocalipse, na visão dela, o extermínio da raça humana, começaria em 2025. Nossa, então a gente vai ter que aguentar pelo menos uns 2.500 anos ou mais de extermínio até acabar tudo. Eu não consegui entender muito bem isso. Sinceridade, eu vou falar, porque você imagina, eu fiquei pensando nisso igual você. Eu falei, mas por quê? Será que vai ter o inverno apocalíptico, que vai estourar um monte de bomba e a gente vai ter que ficar 2.000 anos vivendo num planeta, né? Sim. Espero que Baba Vanga não esteja tão coerente. De um outro lado, algumas pessoas tentam forçar um pouco as previsões de Nostradamus a trazer a data de 2025 também. Você assistiu o meu vídeo, né? Exatamente. Ai. Então você vê complicadíssimo. Que tem uma forçação de barra para falar que Nostradamus e tal. Como jogaram o Chico Xavier nessa situação. Então, é o que a gente estava comentando antes da gente entrar para gravar aqui, né? Que existe muito conteúdo na internet que é feito só para a produção de conteúdo em massa. Eles não carregam verdade. Então, eu acho que esse daí é mais um deles. Eu também acho. Mas, hoje o que você encontra na internet para essas pessoas, só tira o Simpson da jogada, porque os Simpsons, tadinho, eles tiveram aí um problema com as eleições presidenciais americanas. E eles nunca revelam também a data, né? Então, aí disseram que eles erraram, aí disseram que eles acertaram, eu deixo essa polêmica... Na verdade, eles jogaram as duas possibilidades, né, Daniel? Justamente para eles não errarem nem acertarem, para eles se manterem neutros e mesmo assim desenharem o futuro. E eu acho que, assim, falar que, por exemplo, a candidata à eleição nos Estados Unidos não olhou o seriado para escolher a roupa que ia, às vezes eu tenho minhas dúvidas. Porque a roupa era muito igual, roxinha, com aquela pérola. Eu falei, Mas ao mesmo tempo também, qual é a influência que os Simpsons têm? A gente não sabe se eles participam de uma agenda muito maior, porque na capa da The Economist também tem muitas profecias que são similares às profecias dos Simpsons. Então é como se a agenda pertencesse a um grupo específico e cada membro designado desse grupo tivesse ali a sua liberdade poética para criar como que ele vai passar essa agenda adiante. No caso dos Simpsons, a gente vê em uma história de ficção. No caso dos filmes que saem na Netflix, a gente vê também em histórias de ficção. Mas no caso da The Economist, está estampado ali com figuras, ou seja, com ícones, para a gente ver exatamente o que eles estão querendo dizer. Então, para mim, faz parte da mesmíssima agenda. Só muda a maneira com a qual isso é passado para nós, entendeu? Então, acredito. Então, eu acho que assim, tirando a forçação de barra da internet, temos que pensar um pouco aí em 2025 realmente como um ano que tende a nos mostrar um movimento, tá, gente? Então, porque o que a gente pode falar é que a astrologia está mostrando isso, né? Foi o que eu falei da entrada do Plutão, a gente vê de Júpiter,
a numerologia, que são números reais, estamos falando aí sobre o número 7 e o número 9 como força. Nas cartas do tarô temos o 7, que é a carta do carro, o eremita e a torre. Então, essa configuração, se vai para o horóscopo chinês, temos a serpente. Então, você começa a pegar essa configuração, em qualquer uma dessas áreas que eu falei, que são mais técnicas, elas demonstram que alguma coisa tende a ocorrer para dar uma chacoalhada e acordar a gente. Acabar um ciclo. Né? Então, temos que acabar esse ciclo bem, né? Eu acho que assim, eu estou me armando para fechar o meu ciclo bem, que é aquela coisa, vou ficar no meu espiritual, vou estudar mais, vou me dedicar. Já estava fazendo isso antes, né? Esse ano eu já comecei a me programar para isso, e eu acho que 2025 eu acordo com uma nova vida, olhando assim, eu mereço o meu melhor e eu mereço o melhor do mundo. E é isso que eu vou estar fazendo comigo, com a minha audiência, com pessoas como você, Carol, que me dão essa oportunidade de estar falando, que é incrível, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem conscientes daquilo que elas podem se programar para ficar melhor, mais pessoas são salvas, às vezes, de um mundo que não está tão legal. Entendeu? E eu acho... A consciência é muito importante. E você não precisa agradecer, porque você sabe que você é membro honorário desse canal, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente tem que trazer você aqui, porque o povo clama a sua presença, entendeu? Ai, gratidão, Carol, gratidão. É verdade, é real. Daniel, eu queria agradecer demais o teu tempo, a tua disponibilidade para falar comigo meio em meio aí a muitas confusões da sua vida pessoal. Eu queria te pedir, por último, assim, se você quiser falar das suas redes, ou onde o pessoal pode te acompanhar, onde o pessoal pode te seguir, esse é seu momento. Gente, eu também estou aqui junto com vocês no YouTube, né? Eu tenho meu canal principal, que é Daniel Atala com 2 L's, então é só vocês colocarem, lá vocês vão ter muito conteúdo sobre espiritualidade, sobre prosperidade e também sobre signos, a astrologia. Eu sigo um movimento na minha vida que é assim, quando eu aprendi a jogar tarô, eu aprendi a jogar comigo mesmo, eu aprendi muito cedo, com 9 anos, então você imagina, né? Eu criei uma técnica que não tinha que ter com aquela coisa mística, mas sim com aquela coisa mental. Eu sou muito de ligar a mente. Então, só você me procurar no Instagram e também no YouTube, também no Instagram, Daniel Atala Oficial, Atala com 2 L's. Gente, uma série de cortes maravilhosos, assim. A gente está tendo uma média de mais de 20 milhões de visualizações mês, Carol. Então, muito assim, bom. Arrasando. Muito bom. É porque eu falei, quer saber? A gente tem que se preparar para 2025, eu vou ensinar coisas para as pessoas. E aí tá pirando, assim. Eu tenho vários vídeos meus, cortes meus batendo milhões. Eu, assim, gente, não tava acostumado com isso. Não tava acostumado. Nem eu agora. Agora subimos ainda mais o nível desse canal, né? Porque com um personagem convidado famosérrimo igual a esse, nós subimos ainda mais o nível. Não, ficou maravilhoso. E realmente, mexe, porque agora eu vou na rua, o pessoal, estão te acompanhando. Eu falei, gente, é mesmo. Isso, né? Já está sendo reconhecido fora do Brasil? Já. Isso é legal? Portugal é uma loucura. Portugal. Sim, isso é verdade. Gente, como eu tenho audiência em Portugal. Eu ando nas ruas em Portugal, em Lisboa, no Porto, e sou super reconhecido. Fora que o meu público português, que eu amo, né? Beijinhos a todos os portugueses. É incrível, porque mesmo que eu esteja numa cidade a 40 minutos deles, eles vão. Eu falo, sim. Gente, eu tô aqui em Nazaré. E eu tô no meio da praia andando em Nazaré, e um monte de portugueses. Mestre, eu vim não sei aonde, mestre, não sei o quê. Então é lindo, lindo. E aí, quando a gente vai para outros países, principalmente na Europa, eu tenho ficado muito na Europa nos últimos tempos, impressionante. Eu só tive um local que ninguém me reconheceu. Aonde? Em Edimburgo, na Escócia, na Ilha de Não, e Edimburgo é cheio de brasileiro, né? Curioso. Não, ninguém te reconheceu. Mas tiveram pessoas que vieram de Dublin, pegaram um avião e foram me ver. Olha, gente, que loucura. Loucura. Pessoas, teve 6 alunas que voaram para lá de locais diferentes. Então, isso foi muito legal. Mas é gostoso. Eu gosto dessa interação. Eu acho que uma das coisas, Carol, que já que você me deu esse espaço para falar sobre essa interação, eu fui uma pessoa que eu tive muita pancada na vida. Muita, né? Em questão de família, em questão de colégio, em questão de coisa. E eu vi a dor muito de perto. E a dor não é legal.
A dor não é uma coisa legal. E aí eu fui entender o que a gente tem que fazer com a dor. Não é aceitar a dor, não. Eu não sou daquela pessoa que vou pregar positividade tóxica. Conformista, né? Com a realidade ruim. E tudo bem, que legal. Ou aquela pessoa que abraça a dor e fala, estou aprendendo. Sim. Não, a dor ela vem para você reconhecer aquilo que está acontecendo e curar rápido. É por isso que, assim, eu adoro médicos, por exemplo, porque se eu tô com dor, eu vou perguntar pro médico, a não ser que seja uma coisa que eu já conheça. Uhum. Se eu tô com dor, eu não vou ficar ali esperando 5 meses, 1 ano, 10 anos, como algumas pessoas, sei lá, levando aquilo à frente. Resolve. Então, a dor, ela na vida é algo para ser solucionado rápido. Ela não é algo para ser solucionado demorado, vamos aprender com essa dor. Não, não. Não arraste as dores, porque quando você arrasta as dores, dói. Então, por exemplo, se de um certo momento eu passei por um relacionamento incrível, tal, maravilhoso, apaixonado, chegou um dia a gente virou para um para o outro e falamos assim, poxa, nossos objetivos estão diferentes. A gente está querendo fazer coisas muito diferentes, de coisas totalmente aleatórias. Então tá bom, então vamos separar. Sabe quanto tempo demorou isso? Menos de 1 minuto. Mas você queria outra pessoa? Não. Você quer outro relacionamento? Não. Eu só quero ter um objetivo de vida. Então, isso é incrível. E depois, se vai voltar, se não vai voltar, se vai ter uma outra fase, se não vai ter outra fase, mas aquele ponto de dor que é importante, ele tem que ser solucionado rápido. Porque senão, você arrasta uma coisa que não funciona. Então, eu acho que cada dia mais a gente está chegando nesse mundo, né? De olhar e falar assim, isso me dói? Não é desistir da construção. Aquilo que é para ser curado e salvo, você vai curar com o médico, quando é a parte física, e você vai curar com você, quando é a parte emocional, espiritual e mental. Mas eu aprendi na vida, e com o tempo, que a dor ela é feita para você olhar para ela. E quando você tira a ilusão, ela para de doer. Porque aí você tira o... Se fosse assim, podia ser diferente. São as obsessões mentais, né? Quando a cabeça está muito preocupada, isso vai refletir de alguma maneira no corpo. Exatamente. Tá? Então é isso. Então veremos 2025 assim. E aí é só me seguir no YouTube e no Insta. Vai ser incrível estar com vocês. Então é isso. Obrigada, Dani. Um prazer falar com você mais uma vez. Obrigado, Carol. Obrigado. Beijo, gente. E aí, o que você achou das previsões para 2025? Comenta aqui embaixo tudo o que você achou e todas as redes sociais do Daniel estão aqui embaixo na descrição também para você seguir ele pela essa internetona de meu Deus. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!